acaso você já recebeu o convite para ir numa igreja e quando recebeu esse convite, você disse: eu preciso consertar algumas coisas ainda, eu faço algumas coisas erradas, eu não vou me sentir bem no ambiente de igreja porque minha vida está meio torta e tal. Talvez você já tenha falado isso para alguém, você já tenha tido esse sentimento no seu coração quando recebeu um convite para ir numa igreja. E isso é muito comum. Só que, de repente, você que está me assistindo está do outro lado da mesa. Você convidou uma pessoa para ir na igreja, tem alguém por quem você está orando, e você convidou essa pessoa e ela disse: eu não tenho como ir para a igreja agora, um dia eu vou. Mas por quê? Porque tem muita coisa que eu faço errada ainda, é muito comum a gente ouvir, eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de beber, o meu trabalho, eu faço coisas que não são legais e tal, então, agora não, vamos esperar mais um pouco, um dia eu vou na tua igreja. Ou você já ouviu esse tipo de resposta, ou você já deu esse tipo de resposta. Então, esse vídeo, esse devocional, ele é para você, porque hoje você vai entender que você não precisa consertar a sua vida antes de se achegar a Deus. E quando você se achegar a Deus, aí é outro caminho, é outra história. Aí você vai ter forças para consertar a sua vida e não se preocupe que uma igreja séria, ela não vai ficar lhe cobrando, lhe lançando em rosto esse tipo de coisa. Eu sou Rogério Gonçalves, esse canal é o Versículo do Dia, esse é o devocional de hoje. Hoje nós vamos ler no livro de 2 Crônicas, lá no Antigo Testamento, o capítulo 33, dos versos 12 e 13. Tá? O personagem do qual nós vamos falar hoje chama-se Manassés. Quem foi Manassés? Manassés foi um dos reis de Israel e ele foi, se não o pior rei, um dos piores. E quando eu digo o pior rei ou um dos piores, não é por uma questão da legislação de Israel ou do governo que ele fez em si, mas principalmente pela forma como Manassés exercitou a sua religião, pela forma como Manassés ofendeu a Deus. Para você ter uma ideia, eu vou contar depois. Primeiro eu vou ler o versículo e nós vamos começar a tirar algumas coisas do versículo para depois você entender onde Manassés chegou, ok? Vamos lá então. Verso 12 diz assim: ele, angustiado, suplicou muito ao Senhor seu Deus e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Eu vou ler de novo, agora de uma forma mais corrida. Ele, angustiado, suplicou muito ao Senhor seu Deus e muito se humilhou perante o Deus dos seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Verso 20 diz assim: assim Manassés descansou com seus pais e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Eu resolvi ler o versículo 20 aqui, porque o versículo 20 fala que Manassés descansou, ou seja, quando ele morreu, ele descansou com seus pais, ele foi sepultado na sua própria casa. Para você ter uma ideia, nós tivemos um rei na história de Israel, na história de Judá, que eu não lembro o nome dele agora, mas esse rei, ele nem sequer foi sepultado no cemitério dos reis, de tão ruim que foi o final dele. Mas esse rei, ele não foi tão mal quanto Manassés. E certamente, Manassés foi um pouco mais mal do que eu e você. Mas vamos lá. De quem nós estamos falando? Nós estamos falando de Manassés, rei de Judá, um dos piores, se não o pior rei que Judá teve. Quando Manassés foi rei? No período ali entre 690 e alguma coisa até 640 e alguma coisa. A Bíblia diz que Manassés reinou durante 55 anos. Detalhe, ele começou a reinar com 12 anos. Então, esse é o personagem de hoje. O que ele fez? Como eu já acabei de dizer, ele fez tudo aquilo que Deus desaprova. Tudo aquilo. Imagine você chegando diante do seu pai físico, seu pai natural, seu pai biológico, não Deus, o seu pai eterno, mas você chegando diante do seu pai e sabendo de tudo que ele não gosta, você fazendo
tudo o que ele não gosta somente para afrontar, para desaforar o seu pai. Manassés fez isso diante de Deus. Agora, o que aconteceu, né? Voltando aqui o versículo. Quando Manassés ele estava reinando, ele fez tanta coisa errada, ele foi adivinho, né? Ele foi prognosticador, aqueles caras que adivinhavam o futuro, ele adivinhava através das nuvens. Para nós, para o nosso contexto aqui, o pior pecado que ele cometeu, o maior ato de barbaridade que ele cometeu, foi queimar os próprios filhos. Não foi um filho, foi os próprios filhos. Versículo 6 do capítulo 33 diz assim, ó, queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Ou seja, mais de um filho ele queimou como oferta, como quem queima um animal. Ou seja, tenho certeza que aquilo que eu fiz de errado, aquilo que você fez ou faz de errado, aquilo que a pessoa em quem você está pensando agora, que você tem convidado para conhecer Jesus, faz de errado, não chega aos pés do que Manassés fez. Quando Manassés estava no auge da sua maldade, no verso 10 diz o seguinte, falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor, por esse motivo, né, o Senhor trouxe a eles os príncipes dos exércitos do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com correntes e o levaram à Babilônia. Agora eu quero que você imagine o sofrimento físico dessa pessoa. Ganchos eram como se fossem anzóis. Eles colocavam anzóis, tipo anzóis, na pele da pessoa, né? Às vezes no nariz, como se coloca... Hoje não se coloca mais, mas antigamente, quando a gente tinha o chiqueiro doméstico em casa, a gente criava porcos, né? Se colocava um arame no focinho do porco, assim, para que ele não fuçasse por baixo da cerca e não saísse de dentro dali daquele espaço que a gente tinha colocado ele. Faziam isso com as pessoas e fizeram isso com Manassés. Então eu não sei onde foram colocados esses ganchos. Às vezes eles eram colocados nessa região aqui e às vezes no próprio nariz, e as pessoas caminhavam presas umas às outras por cordas ou por correntes com esses ganchos. Era assim que aqueles que eram capturados na guerra eram levados de um lugar para o outro. Então eles foram de Jerusalém, capital de Judá, até a Babilônia, caminhando e presos por esses ganchos. Então imagina só o sofrimento físico que esse rei passou. Então, verso 10, né? Falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não lhe deram ouvidos. O que significa isso? Durante todo o tempo que Manassés vinha fazendo essas maldades, Deus vinha falando através dos profetas, através de sonhos, através de visões. Eles tinham a palavra, a lei de Moisés, né? O que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, eles tinham lá e eles conheciam isso, tanto que no verso 12 aqui, ó, fala que ele se humilhou diante do seu Deus, o Deus de seus pais. Então, Manassés ele não era um cara ignorante a respeito de Deus, a respeito daquilo que Deus se agrada e aquilo que Deus não se agrada. Como eu e você também não somos. Nós temos um negócio que Deus nos deu chamado consciência. Consciência. E quando nós fazemos algo errado, nós somos acusados pela nossa própria consciência. Essa consciência, ela é parte da revelação de Deus, que o próprio Deus nos deu quando nós nascemos. Desde criança, se você tem filhos e filhos pequenos, você vai perceber que uma criança pequena, 1 ano, 2 anos, se ela faz alguma coisa errada, ela tenta dissimular, ela tenta esconder, ela tenta disfarçar, ela clama pela sua inocência, por menor que seja a criança, por 2 motivos. Um, porque nós nascemos maus, e outro, porque nós temos a consciência, a revelação de Deus em nós, nos mostrando o que é certo e o que é errado. Então nós sabemos disso. Então quando você diz para alguém, eu não quero agora me envolver com Deus, não quero me envolver com religião, não quero me envolver com igreja, porque eu tenho coisas para consertar na minha vida, isso já é Deus se revelando a você através da sua consciência, mas não a revelação do próprio Deus, a revelação do que é certo e do que é errado. E você sabe o que é certo e o que é errado, tanto que isso tem te afastado de ter uma comunhão com Deus. E às vezes não somente você que não frequenta uma igreja, que não faz parte de um grupo religioso, mas às vezes você que frequenta uma igreja, que faz parte de um grupo religioso,
que é membro, às vezes, de uma igreja, você está sendo ali acusado pela sua consciência e deixando de se envolver, deixando de fazer algumas coisas, porque, de repente, você não quer ser descoberto, você não quer ser confrontado, você não quer ser curado, na verdade. Mas não é que você não quer, é porque essa consciência, quando você se sente acusado pela sua consciência, o próprio inimigo, o diabo, e ele existe, ele se aproveita disso para dizer assim, ó, viu, você não merece Deus, você não merece Deus, você não merece Deus. Então Manassés, assim como eu e você, ele sabia que ele estava fazendo errado o tempo todo. Quando ele perdeu as forças, ou seja, quando ele foi preso, ele, angustiado, suplicou muito ao Deus, ao Senhor, o seu Deus. E muito se humilhou, ou seja, ele confessou, ele admitiu as coisas erradas que ele fazia e ele se arrependeu diante de Deus, o Deus dos seus pais. E ele fez oração, ele orou a Deus. E é isso que nós temos falado e falado e falado aqui nessa série, oração. E quando ele fez isso, Deus se tornou favorável para com ele. Deus olhou para ele e decidiu, ok, você se arrependeu, eu vou lhe ajudar, eu vou lhe pegar no colo e eu vou devolver a você. Olha o que aconteceu aqui, ó. Deus foi favorável com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, seu reino. Então, hoje, quando você luta com essa dificuldade que você tem de se render a Deus, de se render, de passar a fazer parte de uma comunidade de fé. Eu tenho um certo cuidado aqui, porque igreja, igreja é um termo quase pejorativo nos nossos dias. Eu amo a igreja, eu faço parte de igreja, eu não abro mão de igreja. A igreja, para mim, é a coisa mais importante que existe, a igreja de Cristo, né? Ela é a coisa mais importante que existe na face da terra, e a igreja local, aqui onde eu congrego, ela é a comunidade local, ela é a comunidade de fé onde eu participo, onde eu tenho os meus amigos, os meus irmãos, em que eu passo para eles as minhas dificuldades. Quando a minha consciência me acusa, eu converso com eles e eles me ajudam. E eu consigo ajudar outras pessoas, como hoje provavelmente eu estou te ajudando. Porque você está aí preso em coisas que você sabe que deveria ter abandonado e não consegue abandonar pelas suas próprias forças. Você só vai conseguir isso quando Deus se tornar favorável a você. E para que Deus se torne favorável a você, você precisa clamar, fazer oração e suplicar. E você precisa suplicar aquilo que você quer. Aqui diz o seguinte: Deus atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém. Qual era a súplica de Manassés? Está subentendido aqui. A súplica de Manassés era: Senhor, eu não quero terminar meus dias como escravo, como prisioneiro, e Deus foi favorável a Manassés e levou ele de volta. Né? Aí, a gente olhando aqui a história, como é que ela funciona, a gente vai ver quando ele voltou e tal, mas não é o ponto agora. O que importa é que depois que ele voltou, ele reconstruiu parte da cidade, ele limpou toda a sujeira que ele tinha feito, todo o mal que ele tinha construído e reconheceu que o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Então, vamos voltar aqui no nosso devocional. De quem nós estamos fazendo? Lembra das perguntas para o texto? Se você não lembra das perguntas para o texto, pegue nessa série de vídeos sobre oração que nós estamos fazendo e veja que nós estamos fazendo os nossos devocionais em cima de perguntas que a gente faz para o texto. E nem sempre são as mesmas perguntas. Às vezes a gente faz as perguntas e a gente tem palavras interessantes que a gente destaca. Mas hoje as perguntas foram: quem? Quem é o personagem principal? De quem nós estamos falando? De Manassés, rei de Judá, e um trapo de rei, uma porcaria de rei, um péssimo rei em todos os aspectos. Mas ele orou a Deus e Deus foi favorável a ele, atendeu a súplica dele. Quando isso aconteceu, mais ou menos 700 anos de Cristo, mais ou menos 700 anos antes de Cristo, o que ele fez? Ele foi um péssimo rei, fez tudo o que Deus detesta, assim como eu e você fizemos em algum momento da nossa vida, ou estamos fazendo hoje, né? E a pergunta que a gente sempre faz aqui é: há uma ordem a ser obedecida nesse texto? Sim, há uma ordem a ser obedecida nesse texto. A ordem é: precisamos reconhecer que Deus é santo, a vontade dele é soberana, e enquanto nós não nos rendermos a essa vontade de Deus,
nós vamos sofrer. Então nós precisamos olhar para isso e entender que tudo é vaidade. Qualquer coisa, qualquer bem, qualquer benefício que nós tenhamos que seja fora de Deus é vaidade e não vai nos fazer bem, não nos faz bem, nos traz sofrimento, amargura, culpa, que é o que a maioria de nós sente antes de se render a Deus. Comigo foi assim. Que mais aqui? Há uma ordem? Sim, né? Se arrepender, confessar e suplicar a Deus que nos aceite, suplicar a Deus que Ele nos resgate, suplicar a Deus que Ele nos leve de volta para casa. Porque nós precisamos lembrar que nós somos criados em Adão, e em Adão nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus. Adão quebrou esse relacionamento quando desobedeceu a Deus lá no Jardim do Éden, e hoje nós nascemos afastados de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e estão carentes da graça de Deus. Todos pecaram, estão afastados da presença de Deus. A Bíblia fala isso. Então é assim que nós nascemos. Nascemos afastados da presença de Deus. Nascemos afastados da graça de Deus. Nascemos carentes de Deus. E por isso nós não conseguimos obedecer. Adão foi criado, né, com capacidade de obedecer. Nós nascemos incapazes de obedecer porque somos manchados. Existe um DNA de pecado que nasce conosco quando nós somos gerados. Por quê? Porque nós somos filhos de Adão, nós somos descendência de Adão. Então esse DNA, ele está em nós. Porém, depois que nós nascemos e fazemos tudo o que Manassés fez do nosso jeito, não do jeito de Manassés, nós temos a condição, nós temos o privilégio de podermos orar ao nosso Deus, ao mesmo Deus que criou Adão, ao mesmo Deus que gerou Jesus Cristo em Maria, que ainda era virgem, ao mesmo Deus que entregou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Então, essa é a ordem. Arrependa-se e vá a Deus, suplique a Deus, clame a Deus, faça oração. Rogério, como se ora? Do seu jeito, do seu jeito. Deus quer ouvir a sua voz, Deus quer ouvir a sua confissão, Deus quer ver as suas lágrimas que brotam do seu coração quando você entende que sim, você ofendeu a Deus pelo simples fato de existir. É verdade. É duro, mas é verdade. Manassés ofendeu a Deus com todas as suas forças. Agora compare a sua vida com Manassés. A culpa que você sente é do mesmo tamanho da culpa de Manassés. Porém, o que Manassés fez, eu espero que seja muito pior do que aquilo que você fez. Eu espero que você não tenha entregue um filho, por exemplo, em sacrifício. Mas mesmo que você tenha feito isso, e eu espero que não tenha feito, mas mesmo que você tivesse feito isso, Deus ouviria a sua oração se for em arrependimento. Há uma promessa? Sim, há uma promessa. Então há uma ordem, arrependa-se e vá a Deus. Vá a Deus. Lembre-se do Evangelho de João. Deus enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Deus enviou Jesus, o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não tenha um fim trágico, de perdição eterna, de morte eterna, de sofrimento no inferno. Mas Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, seja reaproximado de Deus, seja reconectado com Deus. Então, há uma promessa? Sim, essa reconexão através de Jesus Cristo. Mas, Rogério, Manassés foi antes de Cristo, 700 anos antes de Cristo. Sim, mas na lei que eles tinham lá, nos 5 livros, o chamado Pentateuco, lá no capítulo 3 de Gênesis, está escrito, o filho da mulher vencerá a serpente. Então, eles sabiam que havia uma promessa de que o Messias viria. Manassés conviveu ali com alguns profetas. Ele tinha o livro de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronômio. E ali tudo aponta para o Messias que há de vir 700 anos antes de Cristo. Então, Manassés sabia que o Messias viria e que resgataria a sua alma para que pudesse viver com Cristo. Nós vivemos 2000 anos depois de Cristo, 2023 anos depois de Cristo, se a gente tiver o marco zero ali do ano zero, né? Nós conhecemos a história de Cristo e sabemos por que ele veio. Estamos em vantagem diante de Manassés, porque nós sabemos quem é o Messias e por qual nome importa que todos os homens sejam salvos. A Bíblia diz que não há outro nome pelo qual importe que o homem seja salvo. É somente
por Cristo. Então, há uma promessa? Sim, em Cristo, Deus vai te receber. Deus vai olhar para todas as barbaridades que você fez. Deus vai olhar para tudo isso que faz você se sentir culpado, culpada. E Ele vai te perdoar. Agora, se você é alguém que está dentro de uma igreja e que tem sido consumido pela culpa, consumida pela culpa, Jesus continua sendo o mesmo e Ele tem a mesma libertação para te trazer. Existe uma promessa. Há uma aplicação? Sim. O que é aplicação? É pegar isso que nós lemos aqui e trazer para o nosso dia a dia. Pare de se culpar. Pare de se culpar. Reconheça que a sua culpa só vai lhe aproximar cada dia mais do inferno. Reconheça que a sua culpa, ela não vai fazer com que você tenha uma atitude suficientemente forte para se tornar um bom homem ou uma boa mulher. Então, pare de se culpar e pare de tentar com as suas forças. E renda-se. Faça a oração. A nossa série aqui é sobre oração. Faça a oração do seu jeito. Chegue diante de Deus, dobre o seu joelho, ou fique de pé, ou deite-se no chão. De qualquer forma, mas chegue diante de Deus e reconheça quem você realmente é e o quanto você realmente precisa de Deus. Porque você vai ter uma surpresa. Deus vai lhe abraçar. Deus vai lhe receber. Deus vai lhe amar de uma forma como você nunca foi amado ou amada. Deus vai lhe trazer para a sua comunidade. Você vai começar a sentir vontade. Antes você tinha vergonha de ir para uma igreja ou vergonha de estar na igreja. E você vai sentir vontade de estar na igreja, de estar junto com os irmãos, de estar louvando a Deus. Experimente isso. Experimente isso. Experimente suplicar, fazer oração e suplicar diante de Deus que Ele lhe receba em nome de Jesus. Amém? A minha oração é que essa palavra toque profundamente o seu coração e que você receba de Deus essa restauração. E que ainda nesse final de semana, hoje é dia 14 de dezembro de 2023, então se você está assistindo esse vídeo muito tempo depois, considere igual o seu final de semana, o seu próximo final de semana. E no próximo final de semana você já vai ter uma vida diferente. Você vai conseguir olhar nos olhos de quem você ama sem sentir culpa. Você vai conseguir olhar nos olhos de Deus sem sentir culpa. Porque Jesus veio para levar a minha e a sua culpa. Amém? Se esse vídeo foi importante para você, compartilha ele, se inscreve no canal, manda esse vídeo para aquela pessoa com quem você tem conversado e que é consumida pela culpa. Não deixe esse vídeo ficar parado em você. E nós estamos com quase 50 inscritos já no canal na data de hoje. Assim que fecharmos 50 inscritos, nós vamos separar um dia em que nós vamos ter uma sala do Google Meet, onde nós vamos colocar ali um número de pessoas e ao vivo vamos fazer um devocional estudando as Escrituras para que mais gente possa passar a ter essa experiência que eu tenho tido, de ouvir Deus falando comigo e poder trazer uma mensagem de encorajamento para você. Imagine você levando uma mensagem de encorajamento ao vivo para alguém que você ama, para alguém por quem você está orando. Esse é o nosso propósito aqui, beleza? Muito obrigado por ter ficado até o final. Curte, compartilha, se inscreve, convida a gente para seguir o canal e vamos seguir nessa comunidade de fé. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo e maravilhoso dia em nome do Senhor Jesus, o meu e o seu Salvador.